recuperando, ainda recuperando o ouvido. O Senhor me deu muitas mensagens, só que o Senhor veio falar comigo essa semana. Já tem umas 2 semanas que o pastor me pediu para pregar aqui hoje à noite. O Senhor veio falar comigo sobre salvação. Salvação. Com tantas pregações que nós ouvimos por aí, com tantas coisas, até coisas lícitas, bênçãos, curas, nós esquecemos do principal propósito de Deus para a humanidade desde que Adão caiu ali no paraíso: salvação. De Gênesis a Apocalipse, todas as coisas que Deus faz, projeta, opera na vida da humanidade é apontando para a salvação. Salvação, querido. E quando os louvores que ele o segundo falou sobre a alegria da salvação, eu me lembrei ali do Salmo 51, quando Davi ele peca ali, o que ele fala no Salmo 51? Ele fala: Senhor, não afaste de mim teu Espírito Santo e devolva-me o quê? A alegria da salvação. É isso que está faltando. Sabia? Eu vejo o pessoal alegrando quando uma porta financeira se abre, quando algo acontece na sua vida, mas nós, em algum ponto, eu falo isso para quem é cristão, para quem aceitou essa nova vida, para quem diz e crê. E eu espero que você não tenha mentido quando você cantou que você tem a vida de Deus, que só tem a vida de Deus quem tem Jesus. Amém. Né? Quem nasceu de novo em Cristo. E nós, em algum lugar dessa nossa caminhada, nós perdemos a alegria de apenas sermos salvos, de termos nosso nome escrito no livro da vida, a certeza que quando a última trombeta tocar, nós vamos subir e encontrar com o nosso nome. Aleluia! Isso já foi muito motivo de alegrar, de show, de língua estranha. Eu fico alegre, tem irmãos da aleluia e glória por isso. Não porque a sua semana vai ser de vitória, não porque Deus abre a porta, mas porque você é salvo em Cristo Jesus. Oh, querido, se você, eu espero hoje trazer a você um pouco da dimensão da salvação. Porque a palavra, que o nome Jesus quer dizer Salvador. Sabia disso? Josué e Jesus é a palavra Joshua ou Yeshua, e quer dizer salvação, Salvador. Eu espero que você nessa noite, você venha entender isso. E nós vamos estar lendo em Mateus. É onde vai ter a mensagem que Deus nos deu. E o incrível é que são 4 evangelhos. E eu entendo que Lucas, o médico grego, ele escreve para os gregos, ou para a região da época, o território da época, em que o domínio da língua e da cultura grega, mesmo através do Império Romano, que veio propagar isso, é dominado. Marcos escreve para os romanos naquela época. E João é universalista e profético. Ele escreve para a igreja de uma forma universal e para o futuro até. Mas quando fala de Mateus, Mateus escreve especialmente para o povo judeu, exaltando e mostrando que Jesus ele é o rei. Aleluia. Ele quer dizer: olha, a salvação que vós esperais é Jesus. Essa é a preocupação de Mateus, que era também judeu, e é aquele que você vê, um dos 12 apóstolos de Cristo, que Jesus chama quando ele está ali cobrando os impostos. Eu quero convidar você a ler capítulo 1. E por mais chato que pareça essa leitura, você vai entender por que Mateus começa o Evangelho, começa o Novo Testamento, se você for ver, falando sobre a genealogia de Cristo. Eu convido você a ler comigo a partir do versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esdrom, Esdrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasron, a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó. Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliude. Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi,
são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, olha meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós cremos que nada que foi escrito foi sem propósito, Senhor. Essa genealogia está aqui, o Senhor quer nos mostrar a salvação. Nós cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor vai falar conosco. O teu povo precisa ser renovado na alegria da salvação. E há pessoas aqui que precisam encontrar essa salvação que veio através desse Cristo, desse Jesus maravilhoso predito pelos profetas, Senhor. Senhor, nesta noite, meu Deus, tira toda a inquietação do coração, tira, Senhor, tudo aquilo que tira o teu povo de ouvir a tua palavra, mas que nessa noite a tua palavra venha produzir fé, Senhor, porque é pela fé que a minha graça, e pela graça nós somos salvos, Senhor. Opera a salvação nesta noite aqui, Senhor. Opera a alegria no nosso meio, porque a alegria do Senhor também é a nossa força, Senhor. Meu Pai, opera maravilha, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que opera maravilha. É o Senhor que sabe nos maravilhar. E não há maravilha maior, como diz o louvor, Senhor. Não há maravilha maior do que o Senhor salvar a gente, Senhor. Nós, Senhor, tão imperfeitos, Senhor. Pai, traz, Senhor, uma unção tremenda nessa noite. Fala conosco, Senhor. Usa-me pela tua misericórdia, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Queridos, eu confesso a vocês que quando eu li a primeira vez Mateus, acho que antes de converter, quando eu converti há uns 18 anos atrás, eu li isso aqui para cumprir tabela. Não, estou lendo a Bíblia, vou ter que ler isso aqui. Não via. Até que um dia o Espírito Santo usou um irmão falando acerca um pouco disso aqui. E de lá para cá o Senhor cada vez mais me maravilha com a revelação. Mateus traz a genealogia, o histórico, a árvore genealógica de Jesus, os antepassados, para mostrar a graça de Deus. Para mostrar que o plano de Deus ele acontece independente do veículo, independente das ferramentas. É por isso que Paulo fala ali, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus pôs no seu coração e prometeu a Abraão que da descendência dele viria o Messias. Ele prometeu a Davi, prometeu a um homem, de fato. Lá em Adão, quando o homem caiu, ele falou que do fruto da mulher viria aquele que desfaria a obra do diabo. Você pode ver que João fala, olha, por aí, isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. A obra que começou lá quando ele convenceu o homem a cair no paraíso. Ele fala assim, irmão, mas o que tem a ver isso aí? Primeiro eu quero te dizer que a genealogia é para provar que Jesus ele é descendente de Abraão. Ele é israelita porque ele é descendente de Jacó. Ele é o leão da tribo de Judá porque ele é descendente de Judá. E ele verdadeiramente é o Messias porque ele é o filho de Davi. Ele está na genealogia. Então, Mateus quis primeiro de tudo provar ao povo judeu que Jesus era de fato o Messias. Ele era o rei. Ele era o rei dos reis. E não tinha outro. Mas o que isso quer dizer para nós? Eu quero te convidar um pouco a ter paciência, a passear comigo sobre a história de algumas pessoas que não deveriam estar, entre aspas, nessa genealogia. São pessoas, é uma genealogia que se você for olhar pela letra que segundo Paulo mata, eles jamais poderiam produzir o Filho de Deus, jamais poderiam ser a genealogia daquele que é perfeito e que veio para redimir o pecado. Porque o que não falta nessa genealogia aqui é gente ruim, gente problemática e pecado. E eu quero ressaltar somente alguns para chegar onde Deus quer falar o seu coração nessa noite. Eu quero começar no versículo 3, quando a Bíblia fala isso. Você pode ver que Mateus ele só exalta algumas certas pessoas, a sua esposa, por quê? E tem um porquê por causa disso. Você vê que só fala de homem, mas em algumas partes ele vai falar das mulheres também. Quando você vê no versículo 3, ele fala, olha, de Judá, né? E Tamar nasceu a Pérez. Irmãos, para começo de conversa, Judá não era o primogênito de Jacó. O cara difícil era o tal de Judá. Rapaz, eu não quero nem entrar muito na história desse camarada, o camarada é difícil. Ele é um dos 10 que tenta matar José. Tá? Ele covardemente, junto com seu irmão Levi, ele para poder se vingar do estupro que fizeram a sua irmã Débora, eles chegam e matam toda uma vila enquanto eles estavam se recuperando da circuncisão. Para ajudar uma pessoa problemática. E para completar, esse camarada, ele tem uma nora chamada Tamar, que é essa mulher aqui. Ele dá
o primeiro filho, essa mulher morre, o segundo, e falta somente o filho caçula. E pela lei, ele tinha que dar, ela tinha que ser mulher do filho mais, né, do próximo filho do outro irmão. Por quê? Porque tinha que manter como é que fala? Propagar. Hã? O nome dele, tipo assim, o filho que seria de Tamar com esse irmão, não seria dele, seria do primogênito. Tinha que manter a posteridade. Descendência. Obrigado, descendência. Obrigado. Essa é a palavra, descendência. Mas ele não quer dar o seu filho novo a Tamar. Não, essa mulher é flamenguista, não é possível. Todo filho meu que ela casa morre. Aí, o cara pode ler a história lá. O primogênito morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto era o filho mais. Não, esse não. Mas tinha que fazer. Mas ele chega e não dá o filho dele para casar com essa mulher. Aí certo dia ele está subindo e ela ouve dizer que está passando por aquelas imediações, subindo ali com seus pastores, seus rebanhos. Ela se veste de prostituta, porque naquela época as prostitutas tinham toda uma veste diferente para ser identificada. E aí quando ele vê, ele tinha esposa em casa, ele vai lá e faz sexo com essa prostituta, que na verdade era Tamar. Engravida ela. Ou seja, Pérez é filho de um incesto, de uma prostituição, de um adultério, se pode dizer também. Judá chega, é enganado pela sua nora e vai lá. E ela, depois descobre que ela está grávida, ele queria matar ela ainda. Não pode, ela não pode engravidar de outro, não sei o que lá. E manda chamar ela, vai lá os homens, puxa ela à força da casa do pai dela, quando vai matar, né? E fala assim, olha, desse cara, aí ela tinha pegado o cajado e o bordão dele. Porque não paga. Outra coisa, o cara era mal pago ainda, faz o serviço e ainda não paga a prostituta. Ela, não, vou pegar um penhor seu, ficou com o cajado e o bordão. Aí ele chega assim, ó, de quem esse cajado e o bordão é o pai do meu filho. Ele olhou, era ele. Ou seja, lá em cima, no começo da história, tem um camarada com isso, Jesus vem produto de um incesto. E aí? Rapaz, é por isso que muitos judeus, quando vai ler isso aqui, não aceita não. Não pode o Messias vir. Não, tem que vir na geologia toda perfeita, né? Na Assembleia de Deus, presbítero, diácono, alguma coisa desse tipo, né? Tem que ser uns caras assim arrumados, aprumados, né? Beleza. Eu te convido agora para ir no versículo 5, quando fala que Salmão e Raabe, eles têm um filho chamado Boaz. Se você sabe um pouquinho de Bíblia, sabe que Raabe é aquela prostituta da cidade de Jericó, ou seja, ela é cananeia, que ela salva os espias de Israel, e Deus poupa ela e a casa dela. Quando caem os muros, é a única casa que fica de pé no muro, é a dela, porque ela põe um fio escarlate, né, como símbolo que ela estava ali, toda a casa dela é salva. Mas não importa, Raabe é cananeia e prostituta. A lei de Israel, a lei que Deus deu a Israel, proíbe o casamento, e muita gente deveria entender isso hoje, o casamento entre o povo de Deus com povos estranhos. Raabe já era prostituta, e agora é cananeia. Mas não, ela casa com Salmão, um homem judeu, um homem israelita, e dele tem um filho chamado Boaz. E Boaz, acho que para manter a tradição de família, chega lá na frente, você vai ver nesse mesmo versículo, ele casa com Ruth. Quem é que lembra de Ruth aqui? A moabita, que o seu esposo morre, e volta com sua sogra. E ela vem para Israel. E ela chega e vai lá, faz todo um esquema para poder conseguir chegar no Boaz, né? Porque Boaz era parente do ex-esposo dela que faleceu, e Ruth casa com Boaz. Ou seja, não importa a circunstância, não importa que Ruth falou que servia a Deus e tal, a lei era muito clara. E agora, porque Ruth, como Raabe, é descendente de um povo que Deus mandou Israel destruir. É filho de um povo que Deus pôs um juízo, Deus mandou destruir aquele povo, porque aquele povo tinha costumes abomináveis ao Senhor. E agora Ruth está aqui, ó, porque Ruth, ela tem, né, ela com Boaz, né, ela tem a Obed, né, depois gera Jessé, e Jessé gera Davi. E agora começa o negócio. Chegou Davi, o rei Davi. E quem lembra, Davi
Gente, se vocês pudessem ler a Bíblia e você orar o seu... Não é só ler, não. Era ler e buscar a revelação do Senhor. Porque, você sabe por quê? E o pastor pregou aqui, eu creio que ele não chegou nessa parte, não sei se ele pregou em parlamentar, se ele entrou nessa parte. Mas você sabe, quando veio o profeta Samuel para ungir o rei de Israel na casa de Jessé, Jessé pôs todos os seus 7 filhos, não é verdade? Ele não põe Davi por quê? Sabe por que ele não põe Davi? Davi, querido, era filho de um caso extraconjugal de Jessé. Davi não era como os outros filhos, por isso que estava lá. É por isso que Davi, no Salmo 52, fala assim: em pecado gerou minha mãe. Ele estava lá, jogado lá. Davi estava fazendo com coisa de servo, ele era bastardo. Ele não era filho legítimo de Jessé. Valeu a Bíblia, querido. Então, Davi, rei de Israel, agora é Davi. E para completar a genealogia, para bagunçar mais a genealogia de Cristo, está aqui Salomão. Salomão é filho de quem? De Batseba com Davi. Batseba, querido, é um adultério de Davi. Davi toma Batseba e ainda manda matar Urias. É tanto que está aqui na genealogia. Olha, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi é Salomão, daqui fora mulher de Urias. Mas que história. Salomão não é filho das mulheres normais de Davi, não. É filho daquele que ele mandou matar, daquele que, quando ele foi covarde e preguiçoso na época da guerra, ficou no palácio, ainda pegou a mulher do cara, e ele só se arrependeu quando Natan chegou e confrontou. E é dali, inclusive, que nasce o Salmo 51. Quando Davi é confrontado por Natan, ele se enche de arrependimento e fala isso. Salomão agora é filho de um casal que é produto de um adultério e de um homicídio. E agora? Eu quero perguntar agora da sua vida, queridos. O que faz você pensar que você não é digno do Senhor? O que faz você pensar que não há solução para a sua vida? O que faz você chegar aqui hoje achando que não tem mais jeito? Se um Deus perfeito, todo-poderoso, conseguiu fazer o maior plano de toda a eternidade, de todo o universo, chegar através de pessoas falhas, pessoas pecaminosas, porque genealogia na Bíblia fala de histórico. Qual é o seu histórico? Qual é o histórico da sua família? Eu vou chegar lá, quando o Senhor vai trazer uma revelação final dessa mensagem, porque de tudo isso é fichinha para o que acontece no versículo 11. Quando existe um homem que de todos esse não poderia estar na genealogia de Jesus. O nome dele é Jeconias. No versículo 11 fala que Jeconias, ele faz parte dessa genealogia. Fala que Josias gerou a Jeconias a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Eu vou dizer a gravidade que é esse homem que está aqui. Jeconias, na verdade, ele não é filho de Josias direto, ele é neto de Josias. Jeconias, ou Joaquim, ou Conias, depende da tradução e como é chamado. Jeconias é uma variação babilônica para o nome dele, que o nome dele em hebraico é Joaquim. Ele é filho de um certo camarada chamado Jeoaquim. Joaquim, ele é filho de Josias. Josias morre. E Joanã é o filho primogênito. Mas o povo da terra, como diz aqui a palavra, levanta a Jeoacás, ou Salum, que era o filho mais novo dele, mas era o que agradava o povo. Levanta ele como rei. Naquela época, depois da morte de Josias, Josias é morto pelo faraó do Egito, Neco. Neco vai lá, pega Jeoacás, leva para o exílio e levanta o seu irmão Jeoaquim, que também não é o mais velho, é o segundo da linhagem. Levanta, muda o nome dele, que na verdade é Eliaquim, muda para Joaquim. E a Bíblia fala que esse camarada foi terrível. Ele fez coisas tão terríveis que o profeta Jeremias fala: olha, você vai ser morto e vai ser mudado por jumento, e a sua geração vai ser contada. Ele é o único rei de Israel que não se sabe onde foi sepultado. Não se sabe. Ele foi morto pelo rei Nabucodonosor, enterrado em qualquer canto. Olha que mesmo naquela época, mesmo para os reis conquistados, existiam certas honras.
ele não foi honrado. E quando Mateus escreve aqui, Mateus pula. E você pode contar aqui, se você for contar, são 13 gerações até Jesus. Mas são 14. Há duas coisas. A primeira coisa, que a segunda fala depois, é essa. Jeoaquim é pulado nas gerações, ele não é contado nas gerações. E Jeconias, que é seu filho, ele é, depois que ele é morto, ele é levantado como rei de Israel. A Bíblia fala que ele faz coisas terríveis. Terríveis. Ao ponto de agora Deus levanta o profeta Jeremias e fala: nunca mais um filho teu sentará no trono de Davi. E agora? Ele chega e fala: olha, nem se você fosse o meu anel de selar, jamais vou suscitar a posteridade de você. Agora está acabado. Como é que agora o filho de Davi, como é que Jesus vai vir desse trono? Como? Oh, querido, lá na frente se levanta um homem chamado Zorobabel, neto desse homem. Ele se volta para o Senhor. O profeta Ageu fala sobre ele. Zorobabel, ele volta e ele é quem comanda, quem lidera politicamente. Ele é o governador do povo de Israel que está na Babilônia, de volta para Israel. E agora, Deus, através do profeta Ageu, fala assim: olha, você é meu anel de selar. Anel de selar, querido, era um anel que os reis usavam para determinar algo. E quando ele decretava, não tinha como voltar. É com esse anel, lembra você que leu a história de Esté, que o rei, que é casado com Esté, lembra o rei persa, ele vai lá e determina tanto a destruição dos judeus, como depois ele não pode voltar, ele manda que se matasse os judeus, ele não pode voltar atrás. Então ele vai ter que, com esse mesmo anel, colocar e mandar dizer que ele prosperaria, abençoaria quem se levantasse contra aqueles que se levantassem contra os judeus. É complicado, né? Mas no final, eu falei desse anel. Esse anel determina, não pode voltar atrás. O que faz um Deus voltar atrás do que ele falou? Deus te fala que ainda que Jeconias fosse o seu anel de selar, mas chega na sua descendência, o seu neto, e fala: você é meu anel de selar. E por causa disso é possível chegar até a descendência. Eu estava lendo hoje, você sabia que até os historiadores ateus reconhecem isso? Falam: realmente, depois disso, o Messias poderia vir nessa linhagem. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, e a mensagem hoje é sobre salvação. Eu não sei o seu passado, eu não sei o que você tem, como a Bíblia falou aqui na frente. Olha, se eu fosse dizer para vocês o que eu já fiz e o que eu faço, você vai falar assim: por que esse camarada está pregando? Quem é esse camarada? Nós precisamos conhecer a graça de Deus. Não é por obras, não é pelo que você é, não é porque você é uma pessoa importante, não é porque você tem currículo, que você tem dinheiro, não é porque você tem diploma. É porque um Deus do céu, Ele fez todas as coisas para um dia vir na pessoa do seu filho, e na 2.000 anos atrás Ele já mirava a sua vida, meu querido. Eu não sei você, mas quando eu paro e falo: meu Deus, se Deus conseguiu escrever uma história tão linda através de homens tão sem propósito, homens cruéis, homens terríveis, Deus pode escrever uma história linda na sua família. Eu não sei como você que entrou aqui hoje, mas eu quero dizer: um Deus de graça, um Deus que manda e volta atrás por você. Ele não muda não, querido. Sabe por quê? Porque desde a eternidade Ele põe no coração para fazer de tudo para salvar o homem. É por isso que não há desculpa nenhuma naquele dia para os que ficarem, porque Ele fez todas as coisas. Ele se destronou, Ele veio na forma de homem, sofreu todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero dizer para você que eu não quero, que não importa o que você fez. Não importa nem se tem uma palavra sobre a sua vida. Não importa se já profetizaram o contrário. Eu quero dizer para você que hoje é dia de salvação. Assim como Deus pegou e usou esses homens, assim como Deus muda o decreto através de Zorobabel, nessa noite Deus muda o decreto da sua vida. Hoje é noite de vida para você. Hoje é noite do Senhor reconstruir história na sua vida. Eu não sei como está seu casamento, eu não sei, talvez você não tem esperança, a minha situação não tem jeito. Deixa entrar o Deus que faz todas as coisas acontecer. É por isso que Ele é um Deus que sabe nos maravilhar. Porque Ele chega no passado, Ele quebra a lei das físicas e faz o mar vermelho se abrir. Ele quebra a
leis astronômicas e faz a terra parar para que o sol continuasse lá por causa de um homem. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que Elias mandou que não chovesse, não choveu, e Elias era tão falho quanto eu e você nessa noite. A presença de Deus aqui é algo muito real. E se eu fosse você, independente de quem você é, eu não sei os seus problemas, eu não sei a sua limitação, deixa o Deus ilimitado entrar na sua vida nessa noite, querido. Existe um Deus que só quem lembra pecado é o diabo, você e os teus acusadores. Existe um Deus que fala assim, eu não me lembro mais. Existe um Deus que fala assim, eu quero você da agora para frente. Existe um Deus futurista, querido. É o Jesus que chama Pedro e fala, ó, tu és Simão, filho de Jonas. Ou seja, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, porém a partir de hoje tu és Pedro. Aleluia! É noite hoje, mas eu sou crente também, que ele está na hora de muita gente crente aqui essa noite entender o que é a salvação. Que a salvação não é você ser fiel, a salvação não é você andar em obras boas, a salvação é de graça, é para você, e você vai ser fiel e andar em obras boas é a consequência de um encontro verdadeiro com aquele que pode transformar a sua vida e a sua história. Eu tenho certeza que se há 18 anos atrás esse Jesus não entrasse na minha vida, eu estaria morto, eu estaria em tantos problemas. Imagina uma pessoa problemática, era eu. Se há 18 anos atrás existisse Google, você fala assim, problemático e tribulado, ia aparecer my picture. Essa é minha foto lá. Eu era, irmão, não sou perfeito ainda, mas eu me prostro a um Deus que faz isso aqui, ó. Há um Deus que entra na vida de Davi e faz o rei de Israel. Um Deus que na vida de Boaz e Ruth, independente. Mas a lei, mas a igreja, mas diz isso aí, não importa. A graça chegou a você, querido. É individual. É por isso que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque Deus é um Deus que quebra a regra. Só por uma coisa, por amor a você. Aleluia. Não há regra maior do que o amor do Senhor. É por isso que Ele é bom. É por isso que o mundo não pode compreender. É por isso que os religiosos não conseguem entender. Porque isso é graça. Aleluia. E também não é graça barata de qualquer jeito, não, querido. Não. Sabe por quê? As boas obras e o bom comportamento não compram salvação. Mas quem é salvo inevitavelmente é mergulhado através disso. É reflexo. É normal. É gostoso. Querido. Quero dizer para você essa noite é que sua vida não acabou. Eu quero dizer para você essa noite que não importa. Talvez você, eu não sei onde minha vida vai chegar. Eu sei. Se você entregar naquele que pode todas as coisas, ela vai chegar no céu. Aleluia. Ela vai chegar no céu. Eu queria convidar algum do louvor para vir aqui à frente nessa hora. Aleluia. Eu sinto uma alegria muito grande aqui essa noite. Irmãos, quando eu posso entender que eu sou salvo em Cristo. Quando eu posso entender, porque eu sei que este mundo vai de mal a pior. E só uma pessoa burra não pode ver isso. É só ver o noticiário. É só ver ao seu redor. Qual a esperança que esse mundo tem, querido? Desde que você se conhece por gente, olha o que você tem presenciado nesse mundo. Olha as perspectivas científicas, políticas, econômicas, sociais, todas são negativas. Mas existe uma boa notícia do céu hoje. Que não importa o que dizem sobre você. Que não importa o que você pensa acerca de você mesmo. Não importa a família. Não importa tudo aquilo que trouxe a ser quem você é hoje. Jesus pode entrar na sua vida. O amor de Deus pode entrar na sua vida nessa noite. E aí faz tudo diferente. Deus nunca usou grandes homens da Bíblia. Deus nunca usou pessoas extremamente capacitadas. Deus tem o prazer de pegar a sua glória e levantar aqueles que não eram para que sejam. De pegar pessoas que ninguém, nem mesmo elas, acreditavam em si. Como o Bíblia falou, Gideão ele não quis em si mesmo. Deus usou. Davi, nem seu pai nem seus irmãos acreditavam. Deus usou. O próprio Jesus foi desacreditado pelos seus irmãos, sabia? E até Maria, que tantos exaltam, em certo momento larga ele.
Não acho que vai ser essa coisa toda. Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Eu posso vir isso por falar aqui que Ele pode ter feito a minha vida atrás de quem eu sou. Eu queria que vocês se põem de pé nessa hora. Põe de pé nessa hora no seu lugar. Feche seus olhos. Só por um momento. Fechar os olhos não é nada espiritual, não é nada. É para que você não seja de forma nenhuma tirar a sua atenção. O próprio Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Aquilo que talvez eu não falei, aquilo que talvez os louvores não falaram até então. O Espírito Santo nessa noite quer trazer salvação para você. Salvação, por mais que eu pregue, nunca vai ser entendido dessa forma. Salvação é a experiência do Espírito Santo convencendo o pecado, a justiça, do juízo no íntimo do seu coração.
Glória a Deus. Vou convidar o Rico para fazer a oração com essa música. Senhor Jesus, eu quero falar uma música. Agora eu quero dizer uma palavra geral. Não vou chamar você aqui à frente. Querido, eu muitas vezes na minha caminhada eu pensei em desistir. Confesso a você. Quantas vezes eu falei, não tem condição. Mas é um Deus que não cansa de nos dar um novo amanhecer. Ele é um Deus dos recomeços. Ele é um Deus que transforma uma água em vinho e melhor. Deus não é um Deus que faz a obra pela metade. Deus não é um Deus que não vê pessoas falando, eu estou melhor. Não. Deus é um Deus que transforma. É claro que não transforma em perfeitos. Isso é o sentido do arrebatamento, onde nós vamos ser tomados pela perfeição de Deus, seremos igual a Ele. Eu vejo pessoas que estão me ensinando aqui, pessoas que eu conheço alguma coisa da história, como meu amigo aqui, o Botafogo, Fábio, o Breno, que levou um burro na testa ali, e a Martinha. Eles acontecem muito, pode dizer, o histórico deles, os percalços da vida deles, coisas deram errado. Porque nós, sabia que nós erramos? Sabia que nós somos crentes, cheios de pensando que nós erramos. Nós caímos, nós falhamos. 1, 2, 3, 7 mil. Eu peguei as contas. Quando eu contei, eu estava em 1 milhão. Nós caímos. Nossos planos se desfazem. E até o que Deus nos deu, nós perdemos. Mas existe um Deus, um amor tão grande. Deus capaz de na cruz do Calvário virar para aquele ladrão e falar assim: olha, ainda hoje estarás comigo em paraíso. Um homem que pega uma mulher adúltera, estava sendo presa, apedrejada, dá uma lição de moral naquele bando de gente sem Deus, cheio da letra, e fala que não tinha pecado, tinha pela perna, e ele fala, vai, não peques mais. Deus maravilhoso, aleluia. Esse é o maior milagre maravilhoso. E tem pessoas que com ministério, mas não querem ir para frente, porque você acha que o seu histórico, o seu passado, o que acham de você. Tem pessoas aqui nessa noite que tem tanto para dar ao Senhor, mas você, não é o diabo, você mesmo não precisa. Olha para a genealogia, olha de onde veio Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, veio disso aí, de onde você pode vir? Oh, querido, nós ainda somos a luz do mundo, mas a luz, quando nos fala, é esse aqui, nós somos essa lâmpada. Está vendo? Sem luz não é nada, isso é até bonitinho. Mas se a energia do Espírito Santo tiver isso aqui, nós somos isso aqui. Seja luz. Eu convido você a levantar a sua mão direita e com a mão esquerda pôr no seu coração para orar por você. Porque eu quero que todo mundo aqui, inclusive a mim, nós precisamos mergulhar mais nessa graça. E entendemos que não é nós, é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele marcou a sua vida. E sua promessa de Deus, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, a não ser como Ele vai cumprir. Porque o Deus que caminha vermelho e faz águas da rocha, o Deus que levantou o paralítico, não vim tão sério. Ele é o mesmo hoje, tem hoje e o será eternamente. Ainda que as minhas forças
as circunstâncias vão me esmagando, existe um Deus de poder, um Deus do amanhecer, um Deus do recomeço, que até acabar no final, Ele não vai desistir de você. Oh, meu Deus e meu Pai, eu quero clamar por esse sangue que foi o alto preço pago pela minha, pela nossa salvação. Eu quero orar por cada um aqui que por essa noite se sentiu derrotado, triste, angustiado pela circunstância, pela família, por palavras negativas, Senhor, pelos seus pecados. Oh, eu oro a um Deus maior que o pecado, a um Deus que reescreve a história. Oh, Aleluia. oh meu Deus, Tu vieste ao mundo para isso, para desfazer todas as obras das trevas. E nessa noite, Senhor, eu profetizo vida em cada um que levanta a sua mão pela fé, crendo que Você é um Deus, Senhor, um Deus poderoso, que vai mudar. Um Senhor que não cumpre nossos sonhos, mas faz muito mais do que pedimos ao bendição. Deus tremendo, se revela ao seu povo, Senhor, pela Tua misericórdia. E nessa noite, através dessa presença arrebatadora, Senhor, traz alegria da salvação, Senhor, porque quem é salvo tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tudo emana da salvação do Senhor. Entra na nossa vida, Senhor, entra na nossa história, Pai, e como Senhor, dedicar esse instrumento, Senhor, que, Pai, entra no mais profundo da nossa alma, entra Espírito Santo, eu me choro e cantará lá mais. Oh Senhor, hoje é noite de renovo batido com o Espírito Santo, renova dons espirituais, mas assim de tudo, renova a minha salvação, renova, aleluia. Glória ao Senhor, Ouço a tua voz, fala de tuas mentiras. sai do seu lugar, novo Senhor. Pela minha vida, Jesus é o teu sangue. Que a vida do sangue de Jesus seja com você e com sua família, querido. Tua luz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Pode ficar em pé, já voltar os avisos. Já vamos terminar. Terça-feira, culto.